Efésios capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que naquele tempo, o autor se refere ao tempo da velha dispensação, em que os gentios viviam desgarrados e sem esperança de salvação e vida eterna, porque não faziam parte do povo de Deus, os israelitas. Na verdade, a antiga aliança de Deus com Israel era um pacto nacionalista em que uma única nação do mundo daquela época foi escolhida para servir a Deus por intermédio da legislação de Moisés. Todavia, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Messias para firmar uma nova aliança de paz universal com todas as nações do mundo por meio da sua igreja remida, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Todos aqueles que eram considerados pelos judeus como incircuncisos, também chamados de gentios ou povos pagãos, nem conheciam as profecias messiânicas sobre um Cristo que viria para estabelecer uma nova aliança com alcance transcultural entre todas as nações do mundo. Antes da vinda do Emanuel, de Deus, a igreja nem existia, nem muito menos os gentios tinham esperança de salvação. Portanto, os não-judeus estavam todos perdidos, que naquele tempo estavam sem Cristo e separados. Esta é uma palavra que descreve muito bem o estado de alienação dos gentios quanto às alianças de Deus e também com relação à comunhão com o próprio Deus de Israel e com o seu Cristo também. Os gentios viviam totalmente fora do alcance da vontade de Deus, porque cada nação seguia as suas próprias leis quanto à organização política e religiosa. O paganismo era que prevalecia no mundo gentílico e em toda a terra o politeísmo prevalecia de forma dominadora, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Deus chamou Abraão para fora da sua gente e do lugar em que ele habitava para ser um povo por meio dos seus descendentes, separados das demais nações do mundo. E a saída de Israel do Egito e sua posterior entrada na terra de Canaã foi um divisor de águas para aquela nação no tocante a que
aquele povo fosse exclusivo do Deus único e verdadeiro. Desta forma, Israel não se misturava com as demais nações gentílicas ou pagãs do mundo antigo, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Paulo faz uma real radiografia da situação dos gentios antes da vinda do Messias de Deus para estabelecer uma nova aliança da graça divina, em que as demais nações do mundo viviam estranhas àquelas alianças feitas com o povo de Deus, Israel. Já no tempo do patriarca Abraão foi feita uma aliança com promessas de que seus descendentes habitariam em uma terra que emanava leite e mel, que se cumpriu depois com a posse permanente da terra de Canaã, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Israel tinha a aliança com base de ser abençoado conforme a fidelidade do seu povo ao pacto com seu Deus. Quando eles obedeciam à legislação de Moisés, os judeus ganhavam as bênçãos do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas os gentios nem isso tinham, porque não havia nenhuma aliança entre eles e o Deus único e verdadeiro. Como se diz em nosso país, os gentios viviam como pedras soltas no tabuleiro, ao Deus dará, regidos pela própria sorte do mundo. Finalmente, e sem Deus no mundo. Israel se gabava de ter um Deus verdadeiro como protetor, provedor e que cuidava deles. No entanto, os gentios não adoravam ao verdadeiro Deus, e é tanto que os pagãos, eles sempre recorriam às falsas divindades, e até hoje é assim, porque não conheciam nem conhecem ao verdadeiro Deus. Como eles não ligavam para Deus, o Senhor também não se importava com eles, até que Cristo veio mudar esta situação, produzindo assim a paz, o que o Evangelho chama de reconciliação. Portanto, a redenção produzida pelo Senhor Jesus abre a possibilidade real de vida eterna para todas as nações do mundo. Que mensagem maravilhosa! Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.